parecida com borracha. Repare outra vez no esquema. A ligação dupla veio para o meio, apareceu ela aqui no meio. Nesse carbono, 2 hidrogênios. Nesse carbono, 2 hidrogênios. E a ligação dupla está aqui. O substituinte diferente agora é o cloro. Tudo repetido N vezes, é claro, como você já sabe, que são os polímeros. Vamos agora saber a diferença entre a borracha natural e a sintética. Gotinha, mas que ideia excelente. Você está hoje eleita oficialmente a minha pesquisadora-chefe. A borracha natural é feita com o látex, enquanto a sintética é derivada do petróleo. Por ter moléculas maiores e mais pesadas que as da borracha sintética, a natural tem uma estrutura mais estável. É um bom isolante de calor e tem alta resistência à ruptura. Essas características fazem com que os pneus de aviões e luvas cirúrgicas, por exemplo, sejam fabricados obrigatoriamente com borracha natural. Entretanto, é pouco resistente ao contato com solventes fortes e permeável aos gases. Já a maioria das borrachas sintéticas não apresenta esses problemas porque suas moléculas são menores. Bem, aqui é importante você não fazer a seguinte confusão. Quando a gente diz que um polímero tem uma estrutura menor ou então uma estrutura mais leve, não quer dizer que o monômero seja mais leve. Às vezes, pelo contrário, às vezes o monômero é até mais pesado, mas a reunião, a junção, é de um menor número de moléculas do monômero. E isso, às vezes, faz toda a diferença. Bem, eu acho que você está bem espertinho em plásticos. Está na hora de você provar isso. Vamos fazer alguns exercícios? Plásticos constituem uma classe de materiais que confere conforto ao homem moderno. Do ponto de vista da química, como são chamados os plásticos e suas unidades constituintes? Bem, isso é o tipo da pergunta para quem não sabe nada, meu Deus do céu. A aula inteira nós falamos essas palavras, sei lá, talvez 100 vezes. Como é que é o nome do plástico? Polímero. Como é que é o nome da unidade constituinte? Monômero. Muito fácil. Vamos a outro exercício? Teflon é o nome comercial do politetrafluoroetileno, que é utilizado como revestimento antiaderente para utensílios de cozinha e objetos quimicamente resistentes. Qual a fórmula estrutural do seu monômero? Bem, você vai lembrar do nome real. O nome real é aquela sigla esquisita que não colou. PTFE. Politetrafluoroetileno. Então é isso que você tem que lembrar. Tetrafluor, 4 átomos de flúor. Etileno, a estrutura de 2 carbonos. Então, 2 carbonos, 4 flúores e a dupla ligação, que é a necessária para que se faça a polimerização. Observe a fórmula. Veja, então, tudo que nós falamos. 4 átomos de flúor. Os 2 carbonos fazendo a dupla ligação. Está aqui o tetrafluoroetileno. Perfeito? Uma porção da molécula do plástico poliestireno é representada por... Bem, vamos analisar. Carbono, hidrogênio, anel aromático. Carbono, hidrogênio, hidrogênio. Carbono, hidrogênio, anel aromático. Opa, já começou a repetir essa estrutura. Veja só, carbono, hidrogênio, hidrogênio, repetiu aqui carbono, hidrogênio, hidrogênio. Então a estrutura monomérica está aqui, está representada aqui. Eu só preciso estar atento que vai nascer uma ligação dupla, que é a ligação dupla que arrebentou para fazer a estrutura do polímero. Vamos fechar o exercício? Qual o monômero que, por polimerização, dá origem a este plástico? Exatamente o que nós esperávamos. Anel aromático, carbono, hidrogênio. Carbono, 2 hidrogênios. E a ligação dupla, que é quem vai arrebentar para permitir a polimerização. E vamos agora a um exercício final. Completa-se adequadamente a tabela a seguir se A, B e C forem, respectivamente... Está aí a tabela. Repare, fórmula do monômero.
3 fórmulas para 3 monômeros. Nome do polímero, 3 nomes para 3 polímeros. E agora, os usos para que servem os plásticos que estão citados aí. Então, veja, fórmula do monômero, está aqui. 2 carbonos, mais nada, a ligação dupla. Eteno. Eteno, que você lembra, é conhecido comercialmente como etileno. Então, o plástico, naturalmente, é o polietileno. Primeira resposta, letra A, polietileno. Voltamos à tabela. Aqui eu preciso descobrir o nome do monômero. Policloreto de vinila. Conhecemos bem. Policloreto de vinila é o PVC, polivinilcloride. Então, o que eu preciso? Cloreto de vinila. Policloreto de vinila, o monômero é cloreto de vinila. Então, vamos lá. A resposta é cloreto de vinila. Vinila, etenila. Perfeito. Vamos mais uma vez à tabela. Bem, aqui já está o monômero. O monômero é uma nitrila. Acrilonitrila, derivado do ácido acrílico, derivado do propenóico. O nome é óbvio, poliacrilonitrila. Mesmo que você não soubesse o nome dessa, está escrito aqui, poliacrilonitrila. Então, o monômero se chama acrilonitrila. E agora? E agora, os usos. Será que você lembra? Essa é que é a lã sintética, a que eu disse que é mais barata e não precisa carneirinho. Bem, a minha dica para você hoje é completamente diferente do que costuma ser. A minha dica é para você ser mais curioso. Você já ouviu um monte de palavras começadas por poli e jamais pensou nelas. Repare, há um tecido chamado poliéster. Você nunca parou para pensar que ele é um poliéster, que repete muitas e muitas vezes a estrutura de um éster, um nylon. Talvez você tenha ouvido que nylon é uma poliamida. Poliamida. Repete muitas e muitas vezes a estrutura de uma amida. Então, a minha dica é a seguinte. Toda vez que você ouvir uma palavra dessas, poli alguma coisa, e desconfiar que é um plástico, pesquise. Pesquise. Livro, enciclopédia, internet. Internet é uma ferramenta fantástica para isso. É só você digitar o nome no Google e você vai encontrar um monte de textos a respeito. E você vai aprender muita química lá. Boas pesquisas. Na aula de hoje conhecemos os tipos de polímeros sintéticos. Nós conhecemos os polímeros vinílicos, os polímeros acrílicos e os polímeros diênicos. E vimos o conceito de polímeros. O conceito de polímeros é que é o fundamental e que permeia toda a nossa aula. A reação de polimerização, a transformação de uma unidade, o monômero, numa vasta estrutura, o polímero. Bons estudos! Meu colega professor, minha querida professora, essa é uma das aulas mais fáceis para motivar o aluno. Eu sugiro o seguinte, e faço isso com frequência em minhas aulas, que você pergunte a toda a turma, tem alguém aí que não esteja usando nada de plástico? Vai aparecer alguém que vai dizer que não está. Aí você mostra para ele sola de sapato, sola de tênis, a borracha plástica que ele usa para apagar o caderno. Se for uma menina, prendedor de cabelo, tanta coisa de plástico que ele tem. Isso sem falar na roupa, que frequentemente pode ser um tecido sintético. A motivação é automática. O que você precisa passar de conhecimento é o jogo do mono-poli, monômero, polímero. Como você obtém o nome do monômero olhando o polímero, ou vice-versa. Eu acho aquela história do parede, tijolo,
muito boa. Eu gosto muito daquele exemplo. E tenho a certeza que você é criativo, saberá encontrar muitos outros exemplos para enriquecer a sua aula. Bom trabalho!